capítulo 6 da Constituição Dogmática Sacrosanto Concílio, nós encontraremos alguns apontamentos daquilo que a Igreja pensa a respeito da música sacra. E nós podemos dividir em 3 aspectos todos os parágrafos da Constituição Dogmática em relação à música. O primeiro aspecto que ele irá trabalhar será a respeito da dignidade da música sacra. O canto sacro, ele possui um grande valor espiritual, que desde sempre foi enaltecido pela Sagrada Escritura, pelos Santos Padres ao longo da história e, sobretudo, pelo Papa São Pio X, que insistia na música como uma função ministerial. O canto sacro, segundo a Sacrosanto Concílio, é uma expressão de arte, que quando unida à ação litúrgica é uma expressão suave de oração, com 2 finalidades, que se juntam em uma: glorificar a Deus e santificar os fiéis. A Constituição ainda destacará, inclusive, que os atos litúrgicos eles se revestem de uma forma mais nobre, mais solene, quando o canto está unido. E, inclusive, vai destacar a importância dos padres fomentarem a formação de música necessária ao povo de Deus. Nós assim entramos então no segundo aspecto da formação musical, que é a própria formação em si, que não deve ser apenas para o povo de Deus. Claro, ela é muito importante, mas sobretudo a começar pela própria formação dos clérigos, dos religiosos, das escolas católicas, inclusive aos missionários, como era realizados antigamente nas estruturas de formação de seminário antigos, em que muitos sabiam sair do seminário lendo partituras, por exemplo, e na medida do possível, o Sacrosanto Concílio pede isso, esse aprendizado de música, da teoria musical, né, das músicas que são tradicionais na igreja. Em relação aos missionários, ele vai destacar dizendo que é importante que os missionários conheçam para que eles consigam harmonizar aquilo que é o canto tradicional da igreja com aquilo que é o canto da realidade em que ele está realizando a missão, sem diminuir nenhuma realidade e nem outra, mas tendo esta capacidade de unir. Só que para ter essa capacidade de unir, é necessário que o missionário tenha o mínimo de conhecimento em formação de liturgia musical. O terceiro aspecto vai se referir a 3 coisas importantes: o que cantar, o que acompanha o canto e o conteúdo do canto. A primeira parte, então, que é o canto em si, vai dizer que o Sacrosanto Concílio que o canto próprio da liturgia romana é o canto gregoriano. Porém, outros gêneros são aceitos desde que eles se harmonizem com o espírito da ação litúrgica. Como, por exemplo, ele vai destacar o canto polifônico, que apesar de não ser o mais recomendado, mas que ele pode, desde que se harmonize com o canto litúrgico, a ação litúrgica, ser cantado. Pede-se também um incentivo, né, da parte dos clérigos, dos missionários, em relação ao canto popular, destacando a importância destes cantos como atos de piedade do povo, onde o povo, de uma forma simples, participa e até mesmo compreende a ação litúrgica de um santo, de um padroeiro, daquilo que se está celebrando. O segundo aspecto dentro deste parágrafo é o que acompanha o canto. Então, qual o instrumento? A Sacrosanto Concílio vai destacar que a primazia dos instrumentos está no órgão de tubos. Ele vai dizer que através deste instrumento as celebrações são revestidas de uma grande dignidade, de uma grande nobreza. É um esplendor extraordinário que o órgão de tubos ele pode ajudar a elevar a alma do cristão, da pessoa que participa da missa. Porém, apesar do órgão de tubos ter esta precedência, é importante a utilização de outros instrumentos também, desde que sejam adequados ao uso sacro, por exemplo, o violão, o piano e alguns outros instrumentos. A última colocação, o último parágrafo da Sacrosanto Concílio vai dizer sobre os compositores e incentiva-se a composição de novas canções, desde que
a música para finalidade litúrgica seja movida pela arte, pela beleza, pela estética, mas também pelas normas da tradição, por aquilo que a ação litúrgica realiza. Esses dois aspectos devem estar harmonizados para que sejam uma música de fato litúrgica. Dando sequência, nós vamos refletir sobre a importância do canto a partir dos números 39 a 41, da Instrução Geral do Missal Romano, Instrução Geral do Lecionário. A partir do número 39, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, vai aconselhar que os fiéis que se reúnem em assembleia para aguardar a vinda do Senhor, cantem juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Ainda nas Sagradas Escrituras, em Atos 2, 46, vai dizer que o canto constitui um sinal de alegria do coração. E citando Santo Agostinho, quem canta bem, reza 2 vezes. Por isso o canto ele tem esse mover de espiritualidade, de contemplação do mistério e participação dentro da celebração da Santa Missa. O número 40 vai dizer que, portanto, nós precisamos dar grande valor ao uso do canto na celebração da Santa Missa, tendo em vista sempre a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia litúrgica, zelando para que sempre o canto dos ministros e do povo nas celebrações seja mantido pelo menos aos domingos e festas de preceito. Portanto, nós precisamos dar este valor ao canto dentro da celebração, mas nunca se esquecendo da índole dos povos, da cultura dos povos e também das possibilidades de cada assembleia litúrgica que está reunida. O número 41 vai trazer a importância do canto gregoriano, que ocupa o primeiro lugar como próprio da liturgia romana. Ora, trazendo esta importância do canto gregoriano ocupando este primeiro lugar na liturgia romana, a instrução ainda segue dizendo que outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica e favoreçam a participação de todos os fiéis. Ora, então nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos deter neste estudo, naquilo que a igreja ensina, naquilo que a igreja orienta, sabendo que sim, o canto gregoriano ele ocupa o primeiro lugar, mas outros gêneros musicais, ou melhor dizendo, outros gêneros de música sacra, eles não estão excluídos pela igreja, mas eles precisam sempre trazer esta harmonia com o espírito da ação litúrgica e sempre favorecer a participação dos fiéis. A música, então, precisa favorecer essa participação para que os fiéis possam celebrar juntos o mistério que nós estamos diante dele durante uma celebração litúrgica. E ainda vai dizer no número 41, que aborda a importância do canto dentro da Santa Missa, que quando se reúnem assembleias internacionais de fiéis, convém que aquela assembleia aprenda a cantar junto, em latim, ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé e a oração do Senhor, ou seja, o Pai Nosso, empregando-se sempre melodias simples. Então, em grandes assembleias, convém então que algumas partes o povo cante em latim, mas o importante que precisa ser ressaltado aqui nessa parte da instrução geral sobre o Missal Romano é que convém que eles aprendam a cantar. Então não é somente colocar a música em latim para que o povo escute. Nós precisamos favorecer a formação para que o povo possa aprender a cantar e cantar juntos. Como nós vimos no início deste ponto, do número 41, nós precisamos favorecer a participação dos fiéis. Então convém que se aprendam algumas partes da missa em latim para que, principalmente em congressos internacionais, seja favorecido alguns momentos da Santa Missa
como símbolo da fé e a oração do Senhor, para que juntos nós possamos cantar e enaltecer o espírito daquela celebração. Portanto, nessa parte do 39 ao 41 da instrução geral sobre o missal romano, nós vamos ver esta importância do canto, que então é uma expressão, um sinal da alegria do coração, é um aconselhamento do apóstolo Paulo para toda a igreja. Nós precisamos dar grande valor dentro da Santa Missa ao canto, levando sempre em conta a possibilidade da Assembleia Índole dos Povos, prezando pelos momentos próprios dos cantos reservados aos sacerdotes e ao povo, lembrando que o canto gregoriano ocupa sempre o primeiro lugar, não excluindo outros gêneros de música sacra, que sempre favoreçam a participação dos fiéis. E deste modo, com uma boa formação e um bom aprendizado, nós vamos conseguir favorecer o canto dentro da missa e favorecer também a participação de todos os fiéis, para que então juntos nós possamos expressar a alegria do nosso coração de estarmos diante do mistério. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1156 a 1158, dentro da realidade de como celebrar a liturgia da Igreja, ele vai tratar sobre a realidade da música e do canto dentro da liturgia. E é isso que a gente vai buscar desenvolver um pouco aqui. Lá no Catecismo, nesses números que nós acabamos de falar, uma das primeiras coisas que ele já vai nos trazer é justamente o quê? Que uma das formas de arte mais valiosas e inestimáveis que nós temos é justamente o canto e a música. Então, quando nós vamos entrando nas culturas, por mais diversas que sejam, a gente vê que estes elementos, eles já estão presentes no meio disso tudo. E uma das coisas muito interessantes é que, até mesmo no Antigo Testamento, a gente já vê este uso dos cânticos, a gente já vê este uso dos instrumentos, das músicas, naqueles salmos que eram inspirados e que a liturgia do Antigo Testamento já se utilizava. Então, a igreja, como mãe, ela dá continuidade e busca mais ainda, incentivar e continuar a desenvolver justamente esses elementos que fazem parte da liturgia. Uma outra consideração que o catecismo também já vai nos trazer é que o canto e a música, eles são tidos como sinais, que têm um valor necessário quando são unidos às palavras e integrantes dentro da própria liturgia. Então, ações, palavras e o canto e a música são formas de sinais presentes na liturgia e que favorecem a ação litúrgica em si. Ainda falando da música e do canto como sinais dentro da liturgia, uma das considerações que nós temos que ter e que o catecismo nos leva a pensar também desta maneira, ou pode nos levar a pensar desta maneira, é que o canto e a música, eles podem ser tanto sinais dentro da liturgia, mas eles também podem não ser sinais dentro da liturgia. Então, quando é que a música e o canto, eles são sinais que favorecem ou ganham seu espaço dentro do campo litúrgico? Então, o catecismo ele vai nos trazer 3 critérios para nos ajudar neste discernimento. O primeiro critério e primeira consideração é que justamente a música e o canto, eles revelam a beleza de modo expressivo da oração. Ou seja, quando o canto, quando a música, eles expressam a oração da igreja, favorecem a oração da igreja, estão em comunhão, em sintonia com a oração da igreja, então nós podemos considerá-los como sinais, juntamente com as palavras, com os gestos, dentro da própria liturgia. Outro elemento importante,
ou critério importante é justamente que quando a música e o canto eles favorecem a participação unânime da Assembleia nos momentos que lhes são previstos. Então, quando há isso, quando a Assembleia reunida de modo expressivo consegue transformar a sua oração por meio do canto, por meio da música, se utilizando destes instrumentais, então nós podemos considerá-los como sinais dentro da liturgia. E o terceiro critério é quando a música e o canto eles adquirem um caráter solene dentro da celebração, ou seja, quando eles enriquecem a celebração que estamos tendo. Então, esses critérios eles nos ajudam a compreender a música e o canto como sinais dentro da própria liturgia. E claro, para encerrar, outro ponto ainda importante que o próprio catecismo vai nos falar é sobre a harmonia necessária dentro da própria liturgia. Ou seja, quando a música, quando o canto, eles se harmonizam com as palavras, com os gestos, com a oração, com a expressão da oração daquele povo, então nós podemos considerar a música e o canto como uma realidade mais expressiva e mais fecunda. Então, a música, a liturgia são sinais dentro da celebração litúrgica, quando há essa participação, quando revelam a expressão da oração da igreja. Claro, tudo isso quando também está de acordo com as normas litúrgicas. E, para encerrar, o catecismo até nos fala que, se possível, a música e o canto eles sejam utilizados de acordo ou inspirados dentro da própria Sagrada Escritura e de fontes litúrgicas, para que haja uma comunhão perfeita e haja um favorecimento da celebração e da participação dos fiéis dentro da liturgia. Hoje vamos falar do documento chamado Quirógrafo, de São João Paulo II, sobre a música sacra. São João Paulo II reafirma neste quirógrafo a importância da música sacra como parte integrante e indispensável da liturgia. A música na igreja não é um mero ornamento, mas meio eficaz de elevação espiritual, santificação dos fiéis e glória de Deus. Inspirado pelo Concílio Vaticano II e pela tradição litúrgica. A música litúrgica não é um adorno, mas parte viva e essencial do culto divino, cuja finalidade é glorificar a Deus e santificar os fiéis. O documento exorta a formação sólida dos músicos, clérigos e leigos, destacando o papel das escolas cantoros e das escolas música sacra. Ressalta-se também o valor do canto popular religioso e das novas composições inspiradas na tradição da Igreja. A música sacra tem o poder de tocar o coração e abrir espaço interior para a graça. Quando bem usada, ela traduz a beleza dos mistérios celebrados e ajuda o povo de Deus a participar mais plenamente do mistério da fé. É preciso purificar a liturgia dos estilos vulgares, banais ou teatrais. A verdadeira música litúrgica deve ser santa, bela e simples, unida à ação sagrada do rito. Cada momento litúrgico exige uma expressão musical própria, que revele ora a alegria da Páscoa, ora a dor da cruz, sempre iluminadas pela esperança. A música litúrgica deve ser fiel aos textos, adaptada ao tempo
e é um gesto ritual. Ela pode acolher elementos culturais e contemporâneos. Sim, por que não? Mas nunca às custas da reverência ou da clareza. Toda enculturação deve manter o senso do sagrado e evitar a confusão. Que é a carta escrita por São João Paulo II a próprio punho, ou seja, de autoria própria, no centenário da Trale Solitudine de São Pio X, Papa Santo, e aqui, por sinal, muito elogiado pelo próprio São João Paulo II. O texto, obviamente, aqui sobre a música sacra. Enfim, explicando um pouco, São João Paulo II retoma muito da Sacrosanto Concílio, ele bebe das fontes conciliares do Vaticano II. E um trecho que ele pega é o seguinte, que a finalidade da música sacra é a glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Então vejamos aqui uma grande visão de igreja enquanto povo reunido para cantar a liturgia. E esse cântico na liturgia, ele engrandece o nome de Deus. Ele glorifica o nome do Senhor e, por consequência disso, os fiéis, o fiel que canta é santificado. Ele exulta no Espírito, ele pode ser transformado interiormente. Então, olha que beleza, esse pequeno trecho da Sacrosanto Concilium traz para nós uma dúplice finalidade do cântico da música sacra, que é o engrandecimento de Deus e a santificação do homem que canta. É por isso que a Sacrosanto Concilium promove e difunde com grande seriedade dentro das regiões episcopais, dentro das dioceses, que haja cantores e compositores que possam exprimir, captar aquilo que está sendo cantado na liturgia celeste e trazer para nós, por meio de belos cânticos, de cânticos harmoniosos, de belas melodias, aquilo que fará com que o povo de Deus engrandeça ao Senhor e seja santificado. Não obstante, São João Paulo II se utiliza de um termo em latim que significa, ou melhor, que expressa o seguinte, sensus ecclesiae. Esses artistas e compositores precisam ter como que uma sensibilidade eclesial, uma sensibilidade de igreja. É não somente conhecer a Sagrada Escritura, não somente conhecer a doutrina, o credo, textos litúrgicos antigos, mais do que isso, viver aquilo que é expresso pela fé. E quando se vive, quando esses artistas e escritores, compositores experimentam a vida de fé de modo profundo, eles conseguem captar a essencialidade daquilo que é o mistério e traduzi-lo para nós, nas letras, nos cânticos litúrgicos, obviamente bebendo das fontes que citei agora há pouco. Então, para São João Paulo II é muito importante essa integridade entre fé e razão, entre experiência interior e conhecimento. São João Paulo II elogia muito também São Pio X. Para São Pio X, a música que consegue mais resumir aquilo que é a liturgia celeste, aquilo que é cantado nos céus, aquilo que é o mistério divino, é a música gregoriana, é o canto gregoriano. Para ele, quanto mais os compositores se espelham no canto gregoriano e têm melodias semelhantes, etc., mais eles constroem, compõem músicas dignas do templo de Deus, ou seja, da casa de Deus. Essa é uma expressão dele. E quanto mais distantes do canto gregoriano, menos dignas de estarem na casa de Deus. Obviamente, São João Paulo II
não julga indignas, muito pelo contrário, também exalta a dignidade de músicas não gregorianas, que são os cânticos também populares. Também é muito fomentado pelo Vaticano II na Sacrosanto Concílio. Então, para a gente ter noção, São Pio X diz que o instrumento principal da igreja é o órgão de tubos. Geralmente a gente consegue ver aí mais nas catedrais, né? Aquele instrumento musical de grande porte. Para ele esse é o mais importante. Mas retomo dizendo, São João Paulo II também valoriza os demais instrumentos, que aí a gente consegue ver dentro das culturas, e esses instrumentos, é lógico, com o devido uso, com a sua expressão dentro da sacralidade que é necessária da liturgia, pode sim fazer com que o povo de Deus também engrandeça a Deus e exulte no Espírito Santo, seja santificado. Termino aqui essa explicação com São João Paulo II, que deixa, obviamente, aberto aí a possibilidade e aquilo que a gente já vive aqui na Igreja do Brasil, que são os nossos cânticos compostos pelos nossos artistas e a utilização dos instrumentos que são mais familiares a nós. Gostaria de, nesse primeiro momento, introduzir aquilo que será trabalhado ao longo de toda essa apostila sobre o tema que nos cerca, que é o canto litúrgico, a música litúrgica, o ministério, o modo como deve ser preparado, como deve ser apresentado. Nós vemos que a música, que o canto litúrgico, ele não é meramente um enfeite da liturgia, mas ele é uma parte integrante e necessária na própria liturgia. Aqueles que estão ali no Ministério de Música, nós bem sabemos que eles não estão ali para exercer qualquer tipo de trabalho, mas é um ministério, ou seja, é um serviço. Aqueles homens e mulheres, crianças, que estão ali para servir na missa, é verdadeiramente um serviço, é um ministério litúrgico. Essas pessoas que estão ali, elas ajudam no caráter unitivo da Santa Missa, da Sagrada Liturgia, porque o canto ele traz essa função de unir as pessoas. Por isso, nós vemos que esse grupo que está ali para executar esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, esse grupo precisa ser preparado. Ele precisa se preparar bem para executar bem a liturgia que será celebrada, para que seja verdadeiramente um louvor e não seja um ruído que atrapalhe, um ruído que não congrega, um ruído que não une, mas uma harmonia, uma música que verdadeiramente possa proclamar o louvor de Deus. E é interessante destacar que aquele que está ali exercendo este ministério não está ali para cantar na missa, mas está ali verdadeiramente para cantar a missa. Então, não cabe dentro da celebração eucarística, dentro da liturgia, cantos ou expressões que não fazem parte, que não coadunam com o mistério que está sendo celebrado. Por isso, não podemos acrescentar ou preparar ou fazer ao nosso bel prazer, mas nós precisamos ver aquilo que é a essência da própria liturgia, daquilo que está sendo celebrado. Por isso, nós vemos a grande importância da formação litúrgica, porque aquele que está ali para servir, geralmente, e muitas das vezes com muita boa vontade, são pessoas que gostam de estar ali, mas pessoas que não têm uma preparação. Executam músicas, cantam músicas até mesmo bonitas, mas são músicas catequéticas, são músicas mais intimistas, que refletem um pouco do próprio interior. E a música na liturgia, ela tem essa característica de cantar aquilo que está sendo celebrado. E por isso uma formação autêntica destes ministérios, para que eles possam realmente serem uma expressão deste louvor, porque a música ela tem com o intuito de levar as pessoas a fazerem uma experiência real com Jesus, uma experiência real para acolher a palavra que está sendo proclamada.
para que ela possa gerar comunhão com o Espírito Santo. A música está ali a serviço do povo para ajudar nessa vivência plena do ministério, do mistério que está sendo celebrado. Por isso, alguns critérios são importantes que sejam observados para que uma música verdadeiramente ela seja litúrgica. Primeiro ponto, nós podemos destacar que ela precisa estar intimamente ligada à ação litúrgica, ligada com aquilo que está sendo celebrado, que ela cante a liturgia. Então, que seja observado o tempo litúrgico, a festa, qual que é o tipo de festa que está sendo celebrado, o que é que está sendo celebrado ali na Santa Missa. E para isso é importante não usar, já um outro critério, usar melodias de músicas seculares, sem esperar em algum ritmo secular e trazer isso para dentro da liturgia. Porque quando a pessoa ela está ali naquele momento, ela começa a escutar um ritmo que possa remeter a alguma música secular, provavelmente a sua atenção será distraída. Então, para isso precisa também, como um outro critério, respeitar a sensibilidade religiosa do próprio povo. Essa música ela precisa ser adequada ao tipo de celebração que está sendo feita. E é importante que essas músicas estejam em sintonia com as leituras do dia, com o tema da liturgia daquele dia. E principalmente nós destacamos a música de comunhão, ela precisa estar relacionada ao evangelho que foi proclamado do dia. Então, que as músicas sejam inspiradas nas leituras e que principalmente o evangelho, na medida do possível, seja inspirado também no evangelho. Ela precisa estar de acordo com o gesto ritual, músicas que sejam inspiradas na Sagrada Escritura, que numa linguagem poética possa levar as pessoas realmente à oração. Importante também observar a cultura, é permitido dentro da liturgia elementos culturais, mas que justamente não firam aquilo que é a essência da liturgia. Mas, por fim, é importante ressaltar que a música ela precisa revelar uma verdadeira beleza. A música é uma arte, e uma arte verdadeira revela aquilo que é belo, ou seja, ela tem a missão de mostrar Deus, porque Deus é a verdadeira beleza. E essa beleza precisa ser destacada com a beleza de um pôr do sol. A música ela precisa revelar essa beleza. E algumas orientações práticas, que as mulheres elas possam cantar em tons mais agudos, homens em uns tons mais graves. E a importância também do coral, que revela um próprio colorido específico de cada celebração. E por fim, os instrumentos, que os instrumentos eles sejam usados principalmente para sustentar o canto. Então não é o momento dos instrumentos superarem o canto, mas que a letra, aquilo que está sendo cantado, possa sempre estar em evidência. Então, por fim, que os instrumentos sejam somente para sustentar o canto litúrgico. Dos cantos da liturgia, quais são as suas funções e quais são as suas formas também. Bom, o primeiro canto, nós vamos aqui seguir a ordem da celebração da Santa Missa, então é o canto de entrada. Este canto ele não tem uma letra fixa, ele pode ser sempre alterado para estar mais de acordo com a celebração litúrgica do dia. E ele tem por função criar uma comunhão, criar uma assembleia, unir então todas as pessoas ali presentes em um único espírito para participar bem da celebração eucarística e predispor a todos para este momento. A sua forma pode ser refrão, que vai sendo repetido pela Assembleia, intercalado com a parte do músico, Após o canto de entrada, então, temos o canto do Senhor, tende piedade de nós, que tem essa função de introduzir o fiel no mistério celebrado, a partir do ato penitencial, de manifestar então o perdão, o arrependimento para Deus, e a sua forma intercala também com um momento de respostas em Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, enquanto os cantores vão invocando as súplicas de perdão e a Assembleia responde. Após esse momento, temos o Glória. Glória é um hino muito antigo, de louvor a Jesus Cristo, então ele tem esse caráter cristológico, foca
na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi pensado primeiramente para ser um canto natalino, mas se desenvolveu na liturgia para estar sempre presente neste momento de louvor a Deus, e não pode ser substituído, né, a sua letra, né, não pode ser outro canto que diz a mesma coisa de uma maneira diferente, né, precisa ser sempre a mesma letra. Em seguida vamos para a aclamação ao Evangelho. Então, um canto que é marcado pelo Aleluia. Esse Aleluia só é omitido durante o tempo da Quaresma. E ele também tem ali, dentro da sua composição, uma citação direta do Evangelho a ser lido no dia. Então, a citação do Evangelho intercalado com os Aleluias. Após isso, temos a oração do Creio. A oração do Creio, não temos o costume de ouvi-la cantada, mas pode ser cantada e manifesta essa expressão de uma única fé da Assembleia. Temos também a oração universal, que não é costume cantar, pelo menos aqui no Brasil, mas também é possível ser cantada como se fosse uma forma de uma ladainha. Então, os músicos vão propondo as intenções e a Assembleia vai aclamando ou respondendo. Ou até mesmo os músicos propõem e se faz um momento de silêncio, e esse silêncio já é uma resposta oracional, um silêncio orante. Temos, após esse momento da celebração, a apresentação das oferendas, que é o popular canto do ofertório. Este canto tem por objetivo acompanhar o gesto, então, do sacerdote, que no altar também faz ali a apresentação das ofertas, das oblatas, e colocar então à disposição todos os bens comuns ali na Assembleia, juntamente com o pão e o vinho. O canto não precisa especificamente ter a palavra pão ou vinho, pode ser um canto de louvor, de acordo com o tempo litúrgico, que leve a Assembleia a oferecer a própria vida também em oblação, juntamente com as ofertas. Após isso, temos o canto do santo, que ele é uma conclusão do prefácio, tem inspiração bíblica este canto, Isaías 6,3 e Mateus 12,9. Ele favorece, então, a participação da Assembleia, que já vai entrando ali na oração eucarística. Também temos a aclamação do memorial. Então, o celebrante, né, diz: eis o mistério da fé, e a Assembleia responde. E pode ser uma resposta cantada, se também a munição do celebrante for cantada. Comemora Deus que se abaixa para nós e neste momento também se eleva junto com a nossa oração. Também outra aclamação é o grande Amém, que é a doxologia, em que os fiéis solenemente fazem como sua a oração eucarística, e esse Amém ele pode ser um grande Amém ou pode ser repetidos Améns, sempre mostrando então a integração da Assembleia na oração eucarística. Temos a oração do Pai Nosso, que também pode ser cantada, essa oração do Senhor, oração dominical. Ela introduz e prepara o banquete pascal. Ela não pode ser substituída também por outra oração, né? Não usamos versões alternativas. Precisa ser simples e o povo precisa acompanhar. Também outra aclamação, a vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que conclui este embolismo. Se a oração do Pai Nosso é cantada, né, também o padre pode cantar essa parte da conclusão. Temos o canto da paz, que acompanha o gesto da saudação da paz. Esse canto não pode interferir no Cordeiro de Deus. Ele tem a visão de expressar a unidade ali da Assembleia, que se complementa enquanto o ministério canta. Após ele, sim, o canto do Cordeiro de Deus, que acompanha a fração do pão. Tomar cuidado, então, para esses dois cantos não se misturarem ali dentro da celebração. Após isso, o canto da comunhão, fomenta o sentido da unidade, expressa, então, a Eucaristia que foi recebida. Não precisa e não pode ser letras muito subjetivas, mas sim coisas que nos remontam ao Evangelho, frases do Evangelho do dia. Após isso, um canto de ação de graças, que não é necessário caso já tenha tido o canto de comunhão. Então, pode-se fazer um momento de silêncio também ali depois. Mesmo depois cantando a ação de graças, um momento de silêncio sempre é bem-vindo. E um canto final que encerra a celebração, deve ser instrumental e conduz então o povo a continuar a missão da missa, então cada um na sua família.
Então, continuando a nossa série sobre música dentro da liturgia, hoje nós vamos tratar sobre o canto de abertura. Mas, falando sobre a música em geral dentro da liturgia, nós precisamos nos recordar aquilo que o Concílio Vaticano II fala sobre música. Ele nos diz que a música só cumprirá a sua finalidade dentro da liturgia se essa de fato estiver integrada a essa mesma celebração. Ou seja, a música ela é parte integrante da liturgia e ela tem a finalidade ali de auxiliar como uma ferramenta para ajudar aqueles que estão participando daquela celebração a viver o mistério, a contemplar o mistério. A Igreja também afirma que a música e o canto são partes integrantes. Basta lembrar daquela passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículo 30, que nos diz que Jesus, saindo da ceia com os seus discípulos, cantou hinos indo em direção ao Jardim das Oliveiras. Ou seja, a música fez parte também da vida de Jesus. E por esse motivo, ela também pode fazer parte das nossas celebrações, pode fazer parte da liturgia. Desta maneira, nós então temos de modo específico o canto de abertura. O canto de abertura ele possui algumas finalidades. A primeira delas é constituir uma assembleia. O que significa isso? O que significa constituir uma assembleia? De modo geral, significa unir, organizar essa assembleia. E depois, o canto de abertura também possui a finalidade de congregar esta mesma assembleia. O que significa isso? Significa, de fato, fazer com que essas pessoas tenham um único coração e uma única alma naquilo que elas vão viver. Assim como nos fala o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 4. A comunidade dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ou seja, o canto de abertura possui essas duas finalidades: constituir, organizar e formar, ou congregar, unir esses fiéis. Nós devemos lembrar que as pessoas que participam de uma celebração litúrgica não são apenas um amontoado de pessoas que estão ali. Não. Elas são pessoas que, apesar de não se conhecerem, apesar de, na maioria das vezes, não conhecerem todas as pessoas que estão ali reunidas, elas estão ali por um mesmo propósito, por uma mesma intenção, ou seja, adorar a Deus, estar mais perto de Deus, ouvir a sua palavra, entrar em intimidade com esse Deus. Por esse motivo, apesar de não se conhecerem, elas podem estar juntas. E essa é a finalidade do canto de abertura, é unir essas pessoas, é acolher essas pessoas para que elas possam de fato viver o mistério. Mas para que essa finalidade ela seja cumprida, são necessários alguns critérios que nós vamos mencionar aqui para que o canto de abertura chegue ali ao seu objetivo. O primeiro critério é a integridade desse canto com o rito, ou seja, nós devemos lembrar que nem todos os cantos eles podem ser colocados no canto de abertura. Como nós dissemos, o canto de abertura ele precisa ser acolhedor, ele precisa unir a assembleia. Então não são todas as músicas que nós temos na igreja que podem ser usadas. O canto de abertura ele precisa ser um canto que manifesta a alegria, que faz com que os fiéis tenham um mesmo coração. Depois, os músicos eles precisam se atentar ao tempo litúrgico que a igreja está vivendo. Devemos lembrar que existem músicas, por exemplo, que não podem ser cantadas durante o período da quaresma. Músicas que têm na sua letra, por exemplo, a palavra aleluia. Elas não devem ser cantadas no período da quaresma. Por isso é necessário observar o tempo litúrgico que a igreja está vivendo. Por exemplo, a quaresma ela é um período também penitencial. Então, o canto de abertura ele precisa manifestar a espiritualidade que aquele tempo litúrgico também está vivendo. Depois, os músicos eles precisam se atentar ao tipo de celebração que está sendo vivido. Ou seja, nós não podemos cantar qualquer música em todas as celebrações. Não. Vou dar um exemplo muito claro. Vamos pensar que você está participando de uma missa de corpo presente, onde um paroquiano faleceu e o padre vai celebrar uma missa pedindo ali a Deus que acolha a alma daquele fiel. Nós sabemos que o canto de abertura, nesse tipo de celebração, não pode ser um canto que manifeste uma alegria, que manifeste uma felicidade, mas que lembre principalmente
a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, né? Não pode ser um canto muito alegre, mas ao mesmo tempo que nos leve a esse mistério, de dar sentido para aquela morte, né? De lembrar que essa morte ela é apenas uma passagem. Diferente, por exemplo, de um domingo de Páscoa, onde nós acabamos de celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tipo de celebração é uma celebração onde nós podemos de fato colocar um canto ali de muita alegria, de muita felicidade. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Então nós estamos ali de fato para celebrar. Então o músico ele precisa ficar atento ao tipo de celebração. E o último critério que nós devemos adotar para que o canto de abertura alcance o seu objetivo é o tipo de assembleia. Ou seja, nós sabemos que nós não podemos cantar qualquer música, né? Nós precisamos pensar ali nas pessoas que estão participando e lembrar que aquelas pessoas elas são diferentes umas das outras, né? Então precisa ser um canto de fato que alcance todas essas pessoas. Vou dar um exemplo muito claro disso. Vamos supor que o Ministério de Música escolha uma música de canto de abertura em inglês. Nós sabemos que nem todas as pessoas vão entender a letra daquela música e por isso o canto de abertura ele perde então a sua finalidade, ele perde o seu objetivo. Precisa ser um canto onde as pessoas vão entender o que está sendo cantado, onde elas possam também cantar junto com o Ministério de Música e principalmente se sintam acolhidas. Então, se de fato o canto de abertura viver esses 4 critérios que eu mencionei, ele vai alcançar a sua finalidade, o seu objetivo. E por fim, nós devemos lembrar também que o canto de abertura precisa nos remeter não apenas para aquela celebração que será vivida naquele momento, mas também para aquele banquete que nós iremos viver com Jesus no reino dos céus. Lembrar também que, além de nos unir com aquelas pessoas que estão ali dentro daquela celebração, o canto de abertura também nos une àquela assembleia celeste, que são aquelas almas e os anjos que já estão junto de Deus. Ou seja, quando nós participamos de uma celebração litúrgica, nós também estamos ali em comunhão com a Igreja Celeste, a Igreja Gloriosa. Esse foi o canto de abertura. Para compreender a natureza da aclamação ao Evangelho, que é realizada antes da leitura litúrgica dele, acredito que é interessante colocar algumas significações da palavra aclamação que estão no Evangelho. Na Aurélia. Cito: saudar calorosamente, aplaudir ou aprovar entusiasticamente por meio de brados ou aplausos, levantar clamor em sinal de aprovação, ou reconhecer solenemente, ou seja, proclamar. A gente percebe em todos esses significados que existe um sentido de acolhimento especial ao que vai ser aclamado, que é uma coisa querida a quem aclama, uma coisa desejada. Por isso, é também um acolhimento jubiloso, um acolhimento alegre. São exemplos de aclamação: a aclamação feita a um time de futebol que entra, a aclamação a um filme famoso que vai começar, a aclamação ao aniversário de alguém, a uma figura querida que entra no ambiente, enfim. Na liturgia, se aplica de maneira especial e também aquele último significado, que é reconhecer solenemente ou proclamar. Assim como num ato solene público, onde um governador aclama uma obra terminada, a aclamação é revestida de solenidade, na liturgia, que é um ato solene, a aclamação também é revestida de solenidade. Então, para resumir a natureza da aclamação ao Evangelho, nós podemos colocar que é um canto destinado, ou um texto destinado a glorificar e honrar a palavra de Deus, que vai ser lida a seguir, e está contida no evangeliário, por exemplo, ou no livro. Sobretudo se percebe essa natureza de glorificação e de honra quando a leitura do evangelho é feita com o evangeliário, e é então um louvor ao verbo divino, é um ato de amor a ele. Mas, além disso, pelos textos das aclamações que estão nos lecionários, a gente percebe que a aclamação do Evangelho está inserida na liturgia como uma propiciadora, uma fomentadora da devoção interior, intelectual e de coração dos fiéis à palavra de Deus.
é uma forma de introduzir eles no evangelho que vai ser lido, e dispor eles ao evangelho que vai ser lido, e facilitar o acolhimento daquela palavra. Disso decorre algumas coisas. Primeiro que o texto da aclamação tem que ser formulado a partir do evangelho. Não é necessário que seja o texto que está no lecionário, pode ser feita uma aclamação com outro texto, um canto de aclamação com outro texto, mas é muito conveniente que ele contenha uma certa introdução ao evangelho do dia, ao evangelho que ele vai preparar, que a aclamação vai preparar. Nos lecionários, a gente percebe que a aclamação é feita sempre da seguinte forma: um refrão e um versículo. Para facilitar que ela cumpra a sua finalidade, a experiência mostra que o refrão convém ser dito por um solista, ou cantado por um solista, e o versículo dito ou cantado pela assembleia. Esse canto ele tem que ser feito com uma clareza, ou essa leitura tem que ser feita com uma clareza que destaca o texto, o próprio texto, a gramática, porque é o texto que vai dispor os fiéis, é o texto que vai preparar os fiéis, e é o texto o conteúdo do louvor e do acolhimento. A experiência também ensina que, se a aclamação for cantada, ela convém ser feita num ritmo vigoroso, porque é um ato de júbilo, é um ato que exprime exultação com aquilo que ela está acolhendo. Além disso, que a melodia seja brilhante e a sonoridade, tanto como da voz, dos instrumentos, seja clara, para criar de fato um ambiente de acolhimento, de luz, de alegria. Por fim, a gente acredita que é bom, convém sim, disponibilizar aos fiéis o próprio texto da aclamação, seja por meio de folhetos, seja por meio de aparelhos eletrônicos dispostos de forma solene, sóbria, que não atrapalhem o sentido do sagrado, porque dessa forma eles têm o próprio texto, tendo o próprio texto em mãos, eles têm mais um instrumento para sua preparação, para o evangelho que vai ser lido, preparação que pode ser feita dentro da própria liturgia, no momento apropriado, ou então fora, antes, depois, talvez, fazendo Lexio Divina, com auxílio desse texto, que é uma das suas finalidades. Olá, meus irmãos, eu gostaria de tratar com vocês agora sobre a função ministerial do cântico da oferenda, né? Que acontece na missa. E gostaria de começar com esta frase: o pão e o vinho simples, cotidianos, mas no altar tornam-se mistério. Essa palavra mistério tem um valor essencial para a nossa fé, né? E é com esse espírito que nós devemos nos aproximar da Santa Missa, do rito da missa, né? E esta parte, o ofertório, passa muitas vezes desapercebida por nós, né? E ela pode gerar até uma espécie de confusão também, uma espécie de confusão, porque muitos acham que é o intervalo, né, da missa, é uma pausa que se faz, né? Mas não é um simples intervalo, né? Esse momento ele é carregado de uma riqueza espiritual e simbólica, né, que merece a nossa contemplação, merece uma certa atenção. E você pode se questionar, mas o que acontece ali naquele instante, né, em que o pão e o vinho são levados ao altar? Antes de mais nada, é importante nós sabermos que esses momentos, muitas vezes acompanhado de um canto, ele pode receber nomes diferentes, dependendo do que está acontecendo ali, né, na celebração. Se há uma procissão com os fiéis, né, levando os dons, nós usamos o nome de canto da procissão das oferendas. Se não há procissão, então, mas só a organização dos elementos, né, sobre o próprio altar, nós chamamos então de canto da preparação das oferendas. E quando o presidente da celebração, então, entoa a oração que nós vemos todos os domingos, né? Bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos, né? Nós estamos diante, então, do canto da apresentação das oferendas. Talvez você esteja até pensando, né? Mas eu sempre ouvi falar
do ofertório. De fato, esse termo é muito comum, né? Nós falamos de ofertório, né? Mas ele não é o mais adequado, né? A tradição litúrgica atual, ela vai oferecer uma solidez maior, né? Então ela prefere falar em apresentação dos dons, porque o verdadeiro ofertório, o verdadeiro oferecimento, né, acontece um pouquinho mais adiante, na oração eucarística, quando o próprio Cristo se oferece ao Pai e nós nos colocamos junto dele, né? Quando o padre ele ergue a patena, ali nos oferecemos também junto dele, né? Portanto, o que nós fazemos aqui é uma preparação, né? Um gesto simbólico da Assembleia. Levamos ao altar o pão e o vinho, que são frutos da terra, como a própria oração nos diz, né? E do trabalho humano. E mais do que isso, nós levamos a nossa vida inteira, né? As nossas misérias, nossas vitórias, tudo que nós somos, entregamos ali como oferta junto de Cristo. É como se disséssemos, né? Senhor, aqui está tudo o que nós somos, né? Tudo que nós temos, nossas alegrias, nossas dores, nosso trabalho, as nossas lutas também. Recebe tudo, tudo que nós temos nas tuas mãos, Senhor. E agora, e o canto? Mas qual é o papel do canto nesse momento, né? O canto que acompanha a apresentação das oferendas não é o mais importante na missa, de fato. O próprio missal não vai trazer antífonas próprias para esse momento, como faz na entrada e na comunhão. Mas isso não significa que seja um canto vazio ou supérfluo. Ele tem também uma missão de criar um ambiente de alegria, um ambiente de louvor, de partilha. É um canto que nos sensibiliza, né, para a gratuidade, para a generosidade do coração de Cristo. Porque aquilo que nós levamos ao altar, ainda que um gesto simbólico, né, é fruto do dom que Deus nos deu. E ao devolvermos a Ele, não fazemos por nossa obrigação, mas como resposta. Mas uma resposta de amor, livre, espontânea. O canto, então, nos ajuda a fazer isso, né? Com o coração aberto, em sintonia com toda a Assembleia, né? Nós nos oferecemos como um só corpo, né? Nos entregamos de fato como um só corpo. Curiosamente, o canto mais apropriado para esse momento talvez seja a própria oração da bênção, né? Entoada pelo próprio presidente. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, né? E continua a oração, né? Quando essa oração ela é cantada, revestida de uma melodia bonita, e sempre sóbria, né? Porque isso faz parte do nosso rito aqui no Ocidente, né? O rito ganha, então, em profundidade e beleza. E essa melodia, como nós já tratamos, e ela foi observada por estudiosos da música litúrgica. Tem o movimento que sobe, o movimento que desce, né? Se nós formos olhar as partituras, né? Então, há uma dinâmica na música, né, litúrgica, há uma dinâmica que sobe e desce, né? Nos lembrando o movimento, né? Do homem que se eleva a Deus e Deus que vem ao encontro do homem também, né? Um movimento, então, ascendente, né? Justamente nas palavras, apresentamos e Deus a essa elevação, né? Isso não é por acaso, é como se a música dissesse para nós, né? Não é o padre sozinho que está oferecendo, mas é toda a Assembleia que apresenta os seus dons a Deus, né? Mas veja como é bonito, né? Um simples gesto, uma simples oração, uma simples melodia, e tudo isso nos ajuda a mergulhar mais profundamente no mistério da Eucaristia. E aqui eu deixo uma provocação final, né? Se esse momento é tão simbólico, tão carregado de significados, por que nós não valorizamos, né? Por que não preparar com carinho o canto, a procissão, a apresentação? Por que não ensinar ao povo que ali ele está colocando a própria vida no altar, né? Talvez seja a hora da gente redescobrir o valor desse rito e, quem sabe, né, revesti-lo de novas e belas melodias que ajudem a comunidade a ver com mais consciência e fervor esse momento de entrega e de comunhão. Porque tudo começa com o pão e o vinho, mas tudo se transforma no corpo e sangue do Senhor. E para que isso aconteça, nós também precisamos nos colocar no altar. Amém. A função ministerial do canto de comunhão.
Historicamente, o canto de comunhão é um dos cantos mais antigos que nós temos dentro da liturgia eucarística. Se nós pudéssemos colocar em comparação o canto de comunhão com o canto da apresentação das oferendas, o canto de ofertório, o canto de comunhão ele teria uma importância e uma relevância muito maior do que o canto de apresentação das oferendas, o canto de ofertório. Por quê? Isso próprio, a própria instrução do Missal Romano vai nos orientar. Ela vai nos dar 3 pontos que são de suma importância para nós entendermos a importância do canto de comunhão. Primeira coisa, o canto de comunhão ele deve exprimir a importância da união espiritual daqueles que comungam e também, ao mesmo tempo, a alegria pascal daqueles que estão comungando com Cristo ressuscitado. Então, exprime a união espiritual, mas também a alegria pascal daqueles que comungam com Cristo ressuscitado. Segundo ponto e segunda característica do canto de comunhão é a alegria dos irmãos reunidos em comum união com o corpo e o sangue de Cristo. Então, o canto de comunhão ele deve expressar esta alegria dos irmãos que estão juntos, reunidos em comum união com o corpo e o sangue de Cristo. E o terceiro ponto é a unidade tão querida por Jesus, tão pregada e tão querida por Jesus. Unidade essa que brota da mesa do corpo e sangue que o próprio Jesus deu e nos dá em cada Santa Missa. Diante disso, para que aconteça, para que este canto alcance esses três pontos, né, de importância, né, do canto litúrgico de comunhão, nós temos 3 objetivos. Primeiro objetivo é evitar cantos subjetivistas, ou seja, o canto ele deve expressar a eclesialidade da Assembleia. Então, esse canto deve ser um sinal sacramental do corpo místico de Cristo. Então, deve ser um sinal sacramental do corpo místico de Cristo. Segundo, deve-se evitar os hinos eucarísticos, tradicionalmente cantados, por exemplo, numa adoração eucarística. Por exemplo, nós poderíamos dar exemplo tão sublime sacramento. Não se encaixaria dentro de uma canção de comunhão, de um canto de comunhão, né? Então, nós não cantaríamos o tão sublime sacramento dentro do canto de comunhão. Por quê? Porque é um momento onde nós estamos adorando o Cristo no seu corpo e no seu sangue. São inapropriados pelo fato do mesmo ressaltarem apenas a fé na presença do Cristo, né? Então, e carece de outras, acaba carecendo de outras dimensões essenciais do mistério da fé. Então, por exemplo, das outras questões que nós colocamos e já apresentamos aqui. Então, por exemplo, o tão sublime sacramento não se encaixa no canto de comunhão como apresentado. E o terceiro ponto, pelo menos nos dias festivos e dias de solenidade, o canto de comunhão ele deve estar em consonância com o evangelho proclamado do dia. Então, deve-se ter um cuidado, um cuidado para que a palavra proclamada seja a palavra cantada também no canto de comunhão. O que nós percebemos, o que nós escutamos, é que muitas das vezes um erro muito comum é que durante o canto de comunhão nós não escutamos
aquilo que nós ouvimos durante a palavra do Evangelho. E seria muito interessante que durante pelo menos em festas e solenidades, o canto estivesse em consonância com essa palavra proclamada. O Evangelho desse o tom àquilo que fosse cantado, e toda a assembleia celebrante pudesse experimentar deste canto e fizesse com que, de fato, esses 3 pontos, né, ressaltados pela instrução do missal romano, a união espiritual com o próprio Cristo, né, a essa alegria pascal com o ressuscitado, essa comum união dos irmãos reunidos na mesa, essa unidade querida por Jesus, pudesse ser expressada através do canto. A espiritualidade do Ministério de Música na liturgia, né? E para bem abordarmos esse momento, essa explicação, nós vamos destacar o texto do Frei Joaquim Fonseca, né? Ele é o AFM, e ele vai nos ajudar a adentrar nessa explicação, né? Nessa abordagem. O Frei, no seu texto, para a gente entender sobre espiritualidade, né? No caso no Ministério de Música, ele destaca o tempo litúrgico do Advento. E para o Ministério de Música, para o canto, escolher, fazer bem as suas escolhas, é importante adentrar justamente nessa espiritualidade, compreender, né, o que é o Advento. E o texto do Frei, ele destaca 4 pontos. Né? O primeiro, em relação ao tempo do Advento, é justamente essa expectativa vigilante que o tempo nos traz. Né? Por que expectativa vigilante? É o tempo do Advento, onde nós estamos vigilantes, esperando, alegre, onde sabemos que nosso Deus ele prometeu, então Deus é fiel. Então nós não estamos esperando à toa, nós estamos esperando algo que realmente vai acontecer. Por isso essa alegria. Ao mesmo tempo nessa vigilância. E entendendo que o tempo do Advento, a igreja, ela espera as 2 vindas de Cristo, né? A igreja celebra do início do Advento até o dia 16, a segunda vinda de Cristo, que é a principal. Porém, do dia 17 ao 24, a igreja também celebra e faz memória da primeira vinda de Cristo. Por isso, essa expectativa vigilante e alegre. O segundo ponto que o texto nos aborda é a esperança. Mas não é uma esperança simples qualquer, mas uma esperança intensa, né? Uma esperança intensa, paciente, onde entendendo que a igreja caminha e busca a sua cidade futura. Por isso essa esperança nessa cidade futura, a qual a igreja ela espera pacientemente, onde também é preciso entender que a igreja caminha para esse sacramento futuro, né? Por isso essa esperança, onde não tem sem uma conotação, por exemplo, onde o Messias não veio. Não, o Messias veio, só que além dele vir, ele nos trouxe a salvação. Então essa é a esperança, nessa esperança de caminhar para esse sacramento futuro, mas ao mesmo tempo entendendo que o Messias, além dele ter vindo, ele nos trouxe essa salvação, essa esperança na salvação que realmente há de acontecer, né? Esse advento pleno e definitivo. A terceira parte que o texto também vem nos ilustrar, que é a conversão, mas não uma conversão penitencial, como no tempo da Quaresma, mas uma conversão real, né? Uma conversão de metanoia, uma conversão onde o coração volta para o nosso Cristo, o coração volta para Deus. É isso que o Advento também faz com que a gente mergulhe nessa espiritualidade. É assim que também que o Ministério de Música deve entender, pesquisar e compreender o que é o Advento, esse momento de conversão, esse momento onde nosso coração volta para Deus. Mas como São Paulo destaca que um despertar do sono, ou também como o próprio Isaías, o João Batista,
que vão sempre pregando enveredar os caminhos do Senhor. Esse é o momento, é essa conversão que a igreja espera no advento. Também o quarto ponto é a pobreza, mas não uma pobreza no sentido econômico, né? Mas sim no sentido bíblico. Uma pobreza em entender que nós não temos nada, mas simplesmente temos Deus. Deus é o que realmente é a nossa riqueza, mas para o mundo, o que é a pobreza e o que é a riqueza? Senão bens materiais. Mas o modelo que nós devemos ter, segundo o texto, é a pobreza bíblica com o modelo de Nossa Senhora, a mãe de Deus, que é a serva do Senhor. Ela não tinha outra riqueza senão Deus. Essa é a pobreza do desapego a tudo, mas tendo a certeza que é Deus que é realmente o nosso chão, o nosso olhar, o nosso caminhar. Então, esses 4 pontos, né, da expectativa vigilante e alegre, da esperança, da conversão, da pobreza, são os pontos de espiritualidade que o ministério de música, seja o coral, seja o ministério que for dentro da igreja, deve permear o seu pensamento nas escolhas das músicas, dos salmos, entendendo que, por exemplo, a música ritual, né, é algo teológico litúrgico. Então, essas músicas, esses cantos, devem ser permeados nesses 4 pontos dessa espiritualidade, entendendo que o referencial, por exemplo, no primeiro domingo do Advento, o referencial é o próprio Evangelho, que tem o seu grito de guerra, ordem, vigiai. Então, as músicas, as escolhas do tempo litúrgico, no caso do Advento, ela deve ser permeado nesses 4 pontos. A expectativa vigilante e alegre, a esperança, a conversão e a pobreza. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Falaremos neste vídeo a respeito do canto no ofício divino. Sabemos que o canto é a palavra cantada e que quem canta reza 2 vezes, como nos ensina Santo Agostinho. E por isso mesmo que dentro da liturgia, quando se tem um som audível, sem muito ruído, seja ele externo ou interno, facilita e muito a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis. E eis a importância do nosso tema. Alguns trechos de salmos no invitatório nos mostra que Deus, através dos salmos e do autor sagrado, nos convida a recitar esta oração, como vemos: o vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Os trechos dos salmos, do invitatório, eles manifestam um perigo que nós podemos cair, que é fechar-se em nós mesmos, porque acabamos que passando da adoração a Deus a um círculo que gira em torno de nós mesmos. E aquela dança ao redor do bezerro de ouro é a imagem desse culto que é uma busca à autossatisfação. E no final, nós vemos que nos resta apenas frustração e o sentimento de vazio, já que não existe mais aquela experiência de libertação que acontece de fato quando se dá o encontro definitivo com Deus, através da liturgia e do jogo simbólico na qual ela está inserida. E a celebração do ofício divino, com canto, é a forma mais rica de se fazer essa oração, até porque ela manifesta de modo mais solene e completa a sua profundidade e importância. Por isso que a Igreja vivamente recomenda que aqueles que celebram o ofício divino no coro ou nas comunidades os faça cantada, de forma que tenha o canto, que o Concílio Vaticano II, a respeito do canto litúrgico nas ações litúrgicas, em geral, valem de um modo particular para esse nosso tema, a liturgia das horas. Todas as partes foram reformadas de modo que
seja possível a recitação frutuosa, mesmo que individual. Mesmo sozinha a pessoa pode recitar cantando os salmos, pois a maior parte dos elementos tem caráter lírico. E uma vez que não se canta, posso dizer que não consegue traduzir plenamente o seu sentido pleno. Isto se aplica de modo particular aos salmos, cânticos, hino e responsórios. E na celebração da liturgia das horas, o canto, ele não pode ser considerado um mero adorno extrínseco à oração. Antes, a gente precisa entender que brota das profundezas da alma de quem está rezando. E, ao mesmo tempo, manifesta de uma forma plena e perfeita o caráter comunitário do culto. São, por isso, dignas de louvor todas as assembleias cristãs, que se esforçam, de fato, para adotar esse estilo de oração, como as paróquias que têm oração das vésperas, por exemplo, com o povo, fomentada pelos religiosos daquela comunidade. Mas para isso é necessário que os responsáveis, os padres, e, enfim, outros religiosos, instruam e formem o povo a respeito da sua importância. E nem por sua origem, nem por sua natureza, a gente pode considerar reservado somente aos religiosos a oração da liturgia das horas, porque ela pertence a toda a igreja. Nós vemos isso no seu caráter universal no Salmo 66 e 99, quando diz que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Aclamai o Senhor, a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. E de ambos esses trechos dos Salmos, podemos tirar uma conclusão, de que a liturgia das horas não é uma realidade exclusiva dos religiosos, mas de todo o povo de Deus, que é chamado a oferecer-se e unir-se à voz de toda a igreja, em sacrifício de louvor agradável a Deus, como membros do mesmo corpo místico de Cristo. E convém utilizar o canto, pelo menos a igreja nos ensina, aos domingos, em dias de festa. Por outro lado, nem todas as horas têm e carregam consigo a mesma importância. Por exemplo, os dois polos do ofício divino são as laudes e as vésperas, as duas orações principais. Mas o princípio de solenização progressiva, ela nos ajuda a entender que existem graus entre um ofício integralmente cantado e a simples recitação de todas as suas partes. Nas ações litúrgicas, cantadas em latim, por exemplo, se valoriza o canto gregoriano, mas também pode-se utilizar a língua vernácula para se recitar a liturgia das horas, visto que para penetrar plenamente o sentido de numerosos salmos, ajuda que sejam cantados. E o que acima de tudo interessa é não tornar a celebração rígida e artificial, nem se preocupar com observância formalística de normas e afins, que tem que ser algo que corresponda à realidade daquela comunidade. Os fiéis, eles precisam compreender a importância e ter um gosto de celebrar no louvor de Deus a liturgia das horas. Os hinos, eles contribuem para alimentar a oração daqueles que recitam. O responsório breve, a seguir a leitura em laudes e vésperas, tudo isso destina-se por si mesmo a ser cantado, e cantado por todo o povo de Deus. E no ofício das leituras, por exemplo, se seguem as leituras, tem cada uma, segundo a sua natureza, reclama o canto, mesmo que seja sozinho, de forma privada, mas também conserva o seu valor. As leituras longas ou breves em si mesmas, elas não se destinam a ser cantadas. Ao proclamar, a gente precisa ter consciência de que, pelo menos, precisamos ter clareza e distinção. A forma musical de cantar as leituras é fazer com que as pessoas que estão ouvindo compreendam.